Olá, pessoal, tudo bem? Iremos falar um pouquinho hoje sobre o sistema cardiovascular. Antes de entrarmos nas doenças, vamos fazer uma pequena revisão, uma breve revisão do que é o sistema cardiovascular, tá bem? Então, nós temos aí o coração, né? Ele também faz parte do sistema circulatório, né? Também chamado de sistema cardiovascular. Então, na verdade, é uma rede que fornece sangue para os tecidos do nosso organismo. Cada batimento cardíaco, o sangue é enviado por todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes para todas as células. Ou seja, então, se eu vier a perguntar, ou se alguém te perguntar, o que é importante no sistema circulatório a gente saber, né? O coração, ele bombeia sangue para todos os nossos órgãos. O coração, ele bate, ele faz o movimento de sístole e diástole, e com isso ele faz com que a própria pressão, né, por isso o nome pressão arterial, ele manda sangue para o nosso organismo. O sangue, ele é riquíssimo em oxigênio e nutrientes. As células do nosso organismo, todas elas, né, então, todos os nossos órgãos são formados por tecidos. Esses tecidos, antes de formar um tecido, tinha uma célula, certo? Essa célula ela precisa de oxigênio para conseguir manter-se bem. Se eu não tenho oxigênio, essa célula morre. E uma vez que essa célula morre, ou seja, uma vez que essa célula necrosa, ela não se regenera, ela não volta mais a ser o que era antes. Por isso, nós temos que tomar cuidado com a questão da função sanguínea, né, da circulação do nosso coração, tá? Então, na verdade, o coração, ele é uma bomba propulsora, onde ele manda sangue para o coração, para o resto do organismo, e ele participa aí da pequena e da grande circulação, né? A pequena e grande circulação, nós não chegaremos a ver em detalhes agora, vocês já viram isso, né? Então, nós sabemos que ele, de um lado, entra só sangue oxigenado, gás carbônico, faz a troca gasosa, né? Então, vamos lá. Então, nós temos o lado direito, o lado esquerdo do coração. Então, nós temos a válvula. A válvula, nós podemos chamar de válvula atrioventricular, direita e esquerda, que são as nossas válvulas bicúspide e tricúspide, tá? Então, hoje as pessoas estão mais sendo chamadas como válvula atrioventricular, ou a direita ou a esquerda. O coração do lado esquerdo, então, ele é o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. Percebe que no meio deles aqui, ó, tem eles se dividem, eles não se comunicam, né? Então, esquerdo com esquerdo, direito com direito, eles não se comunicam. Se houver alguma comunicação, essa pessoa vai ter uma doença cardíaca. Por que isso? Um lado vai carregar o sangue oxigenado, ou seja, o sangue rico em oxigênio, e o outro vai carregar o sangue rico em gás carbônico. Eles não podem se misturar, tá bom? Ah, aqui, mas voltando à questão do septo, né? O septo divide o coração em dois lados, direito e esquerdo, que eu comentei com vocês. A válvula tricúspide do lado direito e a válvula bicúspide mitral, tá? Então, nós temos essas divisões. Então, quando o coração está fazendo sístole e diástole, então se ela está aqui, por exemplo, na minha válvula mitral, tá? A hora que o sangue chega aqui e enche, essa válvula se fecha. A hora que o átrio enche de sangue, ele faz a pressão e manda para o ventrículo, tá bom? Então, um se comunica com o outro. Aí nós temos as artérias acessórias que sobem para o lado direito e lado esquerdo, tá bem? É, então, aqui nós temos o ciclo cardíaco. Não vou entrar em detalhes, tá bom, pessoal? Só para a gente lembrar o movimento que o sangue faz. Então, aqui nós temos duas circulações, como a gente pode ver, né? Então, a circulação de sangue que sai dos pulmões, né? Em direção ao coração, né? Então,
quando sai do coração em direção ao pulmão, é chamada de circulação pulmonar. E a que sai do coração para irrigar os órgãos é chamada de circulação sistêmica. Então, para irrigar os órgãos, é a circulação que chama de grande circulação ou circulação sistêmica. E a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, que o sangue sai do coração, o sangue sai do pulmão e vai para os corações. Os corações não tem um coração só, né? Então, aqui tem uma figura bem ilustrativa, né? Onde a gente coloca aqui, ó, pulmão, né? Ó, que são as nossas artérias, que elas, a artéria aorta, quando ela sobe, desemboca para o lado venoso, e quando ela sobe, desemboca para o lado arterial, tá bom? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho das artérias, lembrando que é só uma revisão, tá bom? A gente não vai se pegar na anatomia do coração, na fisiopatologia do coração, tá bom? Artérias são vasos elásticos adaptados a transportar o sangue para todo o coração em relativo à alta pressão e bombeamento. O sangue nas artérias é rico em oxigênio, com exceção da artéria pulmonar, que ele leva sangue para os pulmões para ele ser oxigenado. Ah, então, mas é mentira que sangue arterial é um sangue oxigenado? 100% não. Então, a artéria pulmonar, quando ela faz a troca, antes de fazer a troca, ela vai levar o sangue para o pulmão, ele está rico em CO2, tá? Ele não está rico em oxigênio, tá? As veias, elas são menos calibrosas também, né? Então as artérias são mais calibrosas, as veias são menos calibrosas e menos superficiais. As artérias e mais superficiais, as artérias elas são mais profundas e mais calibrosas, tá bom? Então as veias são responsáveis pelo retorno do sangue ao coração após o sangue e as células do corpo trocarem gases, nutrientes e resíduos, ou seja, após a troca gasosa, tá bem? Então, aqui eu tenho a questão, né, dos capilares, nos capilares, lá nos alvéolos capilares, que são feitas as trocas gasosas, né? Então, é difícil imaginar que entra sangue, que é absorvido o oxigênio, é expelido o CO2, porque tudo isso é feito através de receptores, né? Então, isso a gente consegue ver. Eu vou ver se eu consigo achar um vídeo para vocês, mas tem um receptor de oxigênio, né? O que libera o CO2, o que recebe os nutrientes, né? Então, assim, são nesses capilares que existem esses receptores e é nesses capilares que vai. Bom, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o IAM, o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, é uma doença muito comum, então, normalmente, quando se fala do sistema cardiológico, a gente vai pensar no infarto. Os antigos falavam derrame, eu tive um derrame, né? Então, o infarto é a necrose das células miocárdicas devendo à oferta inadequada de oxigênio ao músculo cardíaco. É causada pela redução do fluxo sanguíneo, né? Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? Dentro da nossa veia, nós temos uma placa de gordura, né? Essa placa de gordura é natural que se tenha uma pequena camada para que o sangue flua, até para que, como lubrificante, para que não haja o colabamento o dia que não tiver essa placa, eu vou ter uma aterosclerose, porque a veia acaba endurecendo e colabando, tá bom? Então, eu tenho que ter essa pequena camada de gordura na minha veia. Devido a alguns fatores que a gente vai ver um pouco mais para frente, eu posso fazer com que essa placa aumente, que o nome dessa placa é placa de ateroma. Eu posso fazer com que ela aumente, tá? Quando ela aumenta, então vamos pensar num canudinho de refrigerante, tá? Então, quando eu estou tomando refrigerante, se ele estiver com fluxo liberado, eu faço menos força para poder puxá-lo. Ou se eu pego esse canudinho e coloco ele na torneira, por exemplo, numa mangueira e deixo aberto, né? Ou se eu pego uma mangueira, vamos usar para mangueira, então eu pego a mangueira e coloco na torneira e abro a torneira. Vai sair a água normalmente se não tiver nada obstruindo. Se tiver um nó ou quando a torneira fica torcida e fica com uma diminuição da luz daquela artéria, daquela veia, a água diminui. É exatamente isso que acontece no coração.
Só que a mangueira, a gente distorce ou põe no sol e ela funciona, tá? No caso da pessoa que tem a placa de ateroma aumentada, é uma placa de gordura. E essa placa, ela vai diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, primeiramente, a pessoa começa a ter uma pressão arterial elevada, tá? Ela começa a ter uma pressão arterial elevada porque o coração precisa fazer mais força para conseguir bombear sangue para o organismo, tá? Quando o coração ele está encaminhando esse sangue, o nosso sangue dentro do organismo ele corre a 400 quilômetros por hora. Então, essa placa ela fica elevada. Quando ela fica elevada, né, como se criasse uma montanha, o sangue bate ali e continua, bate e continua, bate e continua. Vira uma ferida aquela gordura. O organismo, por mecanismo de ação e defesa, ele manda as hemácias ali para proteger. Então ocorre ali uma aglomeração das hemácias. Depois que cicatriza, essa hemácia ela pode se soltar. Quando ela se solta, o nome disso é trombo, tá? Então ela fica com um trombo e ela vai subindo a corrente sanguínea e ela chega, esse trombo, esse coágulo chega no coração, tá? Então, eu posso ter a questão, esse é um dos fatores, desse trombo obstruindo essa veia e o coração parar de irrigar sangue ali, e eu infarto. Eu posso ter a diminuição do sangue devido a essa placa de ateroma. Então, ela está de uma forma muito aumentada dentro do vaso e diminui demais a passagem do sangue. Então, o coração ele não é irrigado corretamente, tá? E com tudo isso que acontece, causa uma isquemia cardíaca, tá? E as isquemias, elas podem ser classificadas como crônica, transitória ou silenciosa, né? Então, na verdade, a gente fala isquemia porque aquele músculo cardíaco, ele vai tendo um problema, vai necrosando até que a pessoa chegue a infartar, tá? Então, aquele músculo, ele fica machucado, ferido. Então, o nome disso é isquemia. Então, fala, ele tem uma isquemia cardíaca, tá? Então, na verdade, nós temos a isquemia caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura no interior das artérias, que foi o que eu comentei antes, uma que é crônica, então não vai passar. Então, eu tenho uma transitória, então a pessoa pode ter aquela questão daquele estresse forte, dar uma dor no peito, tá? E aí, aos esforços, ela piora, e quando está em repouso, diminui um pouco. Então, é uma isquemia, uma dor forte. E também tem a silenciosa, que pode gerar sintomas, não gerar sintomas, afinal, e o indivíduo descansado, sentado, deitado ou dormindo, tá? Então, ele, na verdade, ele não sente. Então, normalmente, quando a pessoa tem essa isquemia silenciosa, ele pode ter micros infartos ou ele pode estar infartando, e quando vier, ele vem de uma forma aguda, podendo dar um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês, então, o IAM é resultante da ruptura da erosão de uma placa aterosclerótica, tá? Então, entra aqui, ó, o vaso, né? Nossa veia. Aqui tem o fluxo sanguíneo e aqui eu tenho a placa. Tá vendo como é diminuído? Ó? Esse aqui é a luz todinha do meu vaso, ó. Essa é a luz. Ao começar diminuído aqui, ó, a passagem de sangue. Tá vendo, ó? Não tem quase nada aqui para passagem de sangue. Então, ele não consegue ofertar. E aqui é o músculo cardíaco necrosado. Percebam que ele está mais escurecido, tá? Então, é o músculo cardíaco necrosado, porque devido, né, à falta de fluxo sanguíneo do sangue, ele causou uma necrose e uma fibrose do tecido, tá? Nessa figura eu consigo ver mais uma vez o tecido necrosado do coração, tá? Percebo que a coloração dele está diferente. E aqui eu consigo mostrar a placa se formando, né? Então, a placa, né, na luz.
o tanto de gordura e a obstrução do, do vaso, tá? Então, aqui nós temos as idades afetadas, de 0 a 2, de 3 a 5, então é mais comum, né? De 19 a 40 é raro, mas acontece, mas o mais comum é acima de 60 anos mesmo, tá bem? Então, quais são as causas do infarto, né? A presença de placas de gordura no sangue, que é chamada de aterosclerose, que é a placa de colesterol, que é a placa de ateroma, né? Então, o paciente possui essas placas, né? E diminui a luz do vaso, foi o que nós comentávamos, né? Então, na verdade, antigamente, como está escrito aqui no segundo parágrafo, dizia que o infarto ocorria quando essas placas cresciam, né? Até fechar o vaso. Então, hoje sabemos que não é isso que ocorre. O fechamento do vaso ocorre devido a uma ruptura da parede da placa. Não, então, ocorre um extravasamento. Então, pode ocorrer por agregação plaquetária e por ruptura da placa. Então, essa gordura cai na corrente sanguínea, tá? Isso dificulta fazer vai ter chegar uma hora que essa gordura, por ser mais densa, mais grossa, ela não vai passar, ela vai obstruir o vaso. É, é o mesmo desenho, dá para vocês verem aqui um pouquinho mais de perto, tá vendo aqui? Percebo que ela tem ela está envolta de uma película, né? Então aqui é o depósito onde está o colesterol, né? Que é uma capa fibrosa. Essa capa, ela se rompe e essa gordura, ela cai na luz, formando aí um trombo ou um coágulo, tá? Então, quando a gente fala de trombo de coágulo, esse trombo é um trombo e coágulo de gordura, é uma plaquinha de gordura que se rompe, tá bom? Aqui mais uma vez uma forma, né? Então a placa, tá vendo a lateral, aí tem a lesão na parede, vem o depósito de plaquetas para poder ajudar na cicatrização, formação de um trombo, né? Aí essa embolização acaba ocluindo, porque assim, quanto mais para baixo a nossa artéria, maior o calibre, quando vai chegando próximo ao coração, ao cérebro, o calibre desse vaso é menor, e só que o trombo não diminui de tamanho. Então, é onde ocorre a obstrução, porque ele tampa o lugar, tá bom? Os fatores de risco do infarto incluem, né, homens acima de 45 anos e mulheres acima de 55 anos. As mulheres, no caso, é por conta do hormônio, tá bom? Tabagismo, porque o cigarro, ele agrega na placa, então ele faz com que que aumente, que a pessoa tenha um pouquinho mais de colesterol, a propriedade, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, histórico familiar, sedentarismo, obesidade e estresse, né? Então, se você tem 3 ou 4 fatores de risco presentes na sua vida, procure um médico que vai fazer um check-up, vai fazer uma revisão, tá bom? Então, aí nós temos aqui a classificação dos infartos, né? Como ele pode ser. Então, pode ser uma dor atípica, né? O que que é essa dor atípica? É mais difícil porque a gente não fala que é uma dor de infarto, tá? É, a dor, o pessoal fala assim, dor no peito é dor de infarto, que é a dor mais típica que está embaixo. Então, uma dor no peito, espalhada para o braço esquerdo, acompanhada de suor, que é sudorese, náusea, que é enjoo e palidez cutânea. Então, isso é muito caracterizado de uma dor típica. Então, falou infarto, já pensa em dor no peito, né? Mas muitas pessoas têm dor de estômago, né? Uma dor estranha, né? Como eu falo aqui na cicatriz umbilical, que é o umbigo, né? Então, algumas pessoas têm um sintoma diferente e a gente nunca pode descartar a possibilidade de um infarto. O infarto, cada pessoa que infartar vai ter um grau de dependência depois ou às vezes não tem nada. Nós temos que pensar que quando a pessoa infarta, ela vai ter uma lesão no miocárdio, tá? Ela vai ter uma lesão no coração. Se esse coração funcionava 100% e essa lesão for de 25%, estou falando em números porque eu acho mais fácil, né? E essa lesão for de 25%, significa que esse coração
que trabalhava 100%, hoje ele vai trabalhar 75%. Então, será que eu vou ter algumas limitações em relação a atividades, alimentação? Eu posso infartar de novo? Sim, eu posso infartar de novo. Eu vou ter algumas limitações? Eu vou poder fazer atividade física? Vai poder fazer atividade física, mas nada que utilize demais, né? O músculo cardíaco. Então, são atividades físicas voltadas para fortalecimento. Então, nada de atividades pesadas. Então, a pessoa ela fica com algumas restrições, tá? Porque depende muito de como esse coração, o quanto ele foi atingido, tá? Então, eu posso ter algumas, elas podem ser classificadas, né, quando como diagnóstico, com uma disfunção sistólica normal, leve, moderada e grave, tá? Arritmias cardíacas e distúrbios da válvula mitral, que aí, provoca a insuficiência da válvula mitral, ela não consegue fazer a contração para poder fazer o bombeamento de sangue, tá bom? Então, os sintomas, tá? Pode aparecer vômitos, que é êmese, suor frio, fraqueza intensa, palpitações, falta de ar, sensação de ansiedade, fadiga, sonolência, tortura, tortura não, gente, é tontura ou vertigem, tá bom? Então, a pessoa tem uma sensação que a gente fala que é uma sensação angustiante, é uma sensação de angústia, de aperto no peito, de mal-estar, de enjoo, de tudo, tá bem? Então, o diagnóstico e exame, né? Então, tem alterações eletrocardiográficas, elevação das enzimas QLCK, né? Então, muitas vezes o médico vai pedir CKMB, que são o que vai verificar as enzimas cardíacas desse paciente. Muitas vezes o paciente ele apresenta uma, sei lá, uma epigastralgia e o médico pede um CPKMB. Fala, mas que ele está pedindo para saber como é que tá as enzimas do coração? Porque o paciente ele pode ser já cardíaco, ele pode ser diabético, então o médico fala se é dor de estômago, ele nunca teve problema de estômago, com efeito endoscopia não tem nada, vai ver que esse paciente está infartando, então ele pede as enzimas cardíacas para saber se o coração está funcionando bem, tá bom? Aqui eu mostro um músculo íntegro, que é um músculo sem a questão do infarto. Aqui é um infarto recente, é uma lâmina, e um infarto já antigo, tá bom? Bom, aqui são o nosso eletrocardiograma, onde ele tem aí o complexo, né? Que é o complexo PQRT, né? Que é a batida, a subida e descida do coração, tá? Então, mas eu tenho que saber ler eletro? Não. Quem vai interpretar o eletro e diagnosticar é o médico. Porém, se eu sei que no exame eu tenho que ter esse complexo aqui, ó. Na verdade, o pessoal fala de QRS, né? Que é o QRS, que é essa onda maior subindo aqui, ó. Se eu sei que eu tenho que ter esse complexo, ou seja, se eu não tenho esse reflexo, né, essa subida, significa que alguma coisa está acontecendo. Então, tá vendo aqui, ó, aqui tem uma elevação da ST, ó, a ST é essa aqui, ó, ST. Então, esse espaço entre o S e o T, né, é o complexo ST. Nesse complexo ST, tá vendo? Ele tem a onda normal, aqui ele tem o complexo da onda P diminuída, ele tem a onda S embaixo, ele sobe com a onda R e ele não consegue fazer a onda ST, tá? O complexo ST tá prejudicado. Então, esse complexo aqui entre o P e o Q é o momento que o coração ele vai encher. Aqui ele enche no limite dele, ele esvazia e faz o tum, 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 né? Então, ele faz aquele tum, 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 tum. Olha, igualzinho eu fiz o complexo, né? Mas é isso mesmo. Então, se ele está com problema aqui, ele está com problema, então, no esvaziamento cardíaco, tá bom? Então, eles podem pedir eletrocardiograma, que vai identificar isso. Então, voltando um pouquinho ao eletro, tá? Então, se eu sei que está errado, que a onda não está de forma correta, na verdade, eu sei que esse paciente está com algum problema. Então, eu preciso colocar ele na fila de emergência.
Tá bem? Então, outros exames também incluem eletrocardiograma, exames de sangue, radiografia do tórax, ecocardiograma, cateterização coronariana, que é a angiografia, teste ergométrico após o quadro estar estabilizado. O médico normalmente ele faz um ergométrico para saber em que momento que a pressão sobe, em que momento o coração descompensa, para saber inclusive quais são as limitações daquele paciente, tá bom? Tomografia computadorizada ou ressonância magnética, tá? Como tratamento, tem aí a oxigenoterapia, porque melhora a oxigenação. Então, se eu chego um paciente infartado, eu posso colocar oxigênio? Já pergunta para o médico quantos litros, já coloco oxigênio nesse paciente, tá? Eu tenho que ter a controle da dor, porque esse paciente ele vai sentir dor torácica, tá bom? Então, eu vou colocar medicamento para diminuir a ansiedade, antitrombótico, antitrombínicos, antiplaquetários, antisisquêmicos, tudo para ajudar o coração a fluir bem, para que não ocorra um novo infarto, tá bom? Entre os procedimentos, ocorre aqui a angioplastia, tá? Com implante de stent, tá bom? Então, eu tenho aqui o cateterismo, ele é introduzido numa artéria, tá? É colocado esse fio e o stent é montado. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho. Então, você perceba que a luz desse vaso está bem menor. A hora que é insuflado esse stent, olha como aumenta a luz do vaso. É retirado o fio e o stent permanece, tá bom? Então, após o infarto, tá? Esse paciente ele vai ficar um tempo no hospital, muitas vezes ele vai ficar na UTI. Então fala assim, esse paciente está com batimento cardíaco de 40, ele pode levantar para ir para o banho. Não, ele não pode levantar para ir para o banho, ele vai tomar um banho no leito. E por que ele toma um banho no leito? Porque qualquer esforço a mais que ele fizer, naquele momento o coração dele está apresentando uma insuficiência, então ele não pode, ele pode ter uma alteração e infartar. Tá bom? Novamente. Ou se ele está com algum trombo, esse trombo pode só se movimentar e ele pode infartar. Então, desculpem, gente, é para manter esse paciente em repouso, tá bom? Exercícios respiratórios para fortalecer os pulmões, alongamentos musculares, subir e descer escadas, caso ele possa, exercícios para melhorar o condicionamento do corpo, tá? Isso é quando o paciente vai para casa, por exemplo, aí você pode orientar ele a fazer exercícios. Nele, não. Normalmente, a fisioterapeuta vai orientar ele a fazer os exercícios e o médico também vai falar o que pode, né? O que ele pode realizar ou o que ele não pode realizar, tá bom? Então, aqui como prevenir o IAM. Eu tenho certeza que nenhum de vocês fazem isso, né? Vocês mantêm uma dieta equilibrada, né? Vocês praticam atividade física, vocês não estão sobrepeso, né? Colesterol, então assim, acompanhar a glicemia, aferir a pressão arterial, quem fuma, abandonar o cigarro, reduzir o estresse, né? Então, tudo isso aqui vai colaborar para que você, caso você não faça, você possa vir apresentar o estresse não, o infarto. Quer dizer, você precisa manter uma dieta equilibrada, atividade física e manter o peso. A questão do cigarro, né? Caso você não faça, caso você faça, né, o uso de tabaco, como a nicotina se agrega na gordura, acaba subindo a nossa placa de ateroma. Por isso que quando você vai conversar ou pega o cigarro, está lá marcado que o cigarro ele aumenta a, as chances, né, de se ter problemas cardíacos, tá bem? Assistência de enfermagem. Preciso saber as alterações eletrocardiográficas. Diz quem vai verificar é o médico. Vai aferir a pressão arterial, frequências cardíacas, principalmente se ele tiver dor precordial ou precordialgia, né? Manter o paciente com oxigênio e acesso venoso calibroso, né? O oxigênio vai melhorar a oferta para os outros órgãos que naquele momento estão muito protegidos, com muita dificuldade devido à obstrução da artéria, tá? Orientar paciente quanto ao repouso, cuidados com a dieta,
Se tiver feito o procedimento, que é a angiografia, né, pela via radial, deve se registrar, né, aonde colocou esse indutor. Esse paciente ele vai ficar com um curativo ali, às vezes ele mantém esse curativo por 24 horas e é um curativo bem compressivo, ou seja, bem apertado e não pode retirar dali por 24 horas. Tá bom? Só quando o médico realmente pedir que tire o curativo. Então, pode ser por via radial e por via femoral, tá bom? Aqui é só um desenho, que normalmente o que acontece, o paciente ele leva a mão ao coração, tá? E o infarto agudo do miocárdio, ele é muito, as pessoas confundem muito ele com a angina pectoris, né? Que a angina, na verdade, ela é uma dor no peito, tá? Ela é um conjunto de sintomas, né? Então, na verdade, ocorre um baixo suprimento de oxigênio no músculo cardíaco, devido a alguma obstrução na coronária. Então, a pessoa tem uma obstrução na coronária em uma determinada artéria e falta oxigênio. Então, a pessoa não infarta, ela tem só aquela angina, aquela dor forte, que pode melhorar ou não com repouso. Então, quais são as causas, né? Então, ocorre quando as artérias ou veias, né, as coronárias, ficam demasiadamente estreitas, né? Então, ela lembra muito infarto, tá? Na verdade, ela vai ficar estreita, mas ela não vai ter não vai romper a placa de gordura, entende? Então, no infarto, eu tenho o rompimento dessa placa de gordura, desse trombo, onde ele às vezes ali mesmo ele causa obstrução e às vezes ele com a corrente sanguínea, ele vai para alguma parte do corpo e acaba obstruindo, tá? No caso da angina, as artérias ficam com um espaço menor. Então a pessoa sente dor porque diminui a, a oferta de oxigênio para o coração. Poxa, mas através da angina eu posso vir a ter um infarto? Pode, você pode ter uma angina e depois da angina você pode ter um infarto, tá? Então aqui tem mais uma pessoa, mais a questão dos fatores de risco, mais uma vez entre esses fumantes, os obesos, sedentários, né? As pessoas com colesterol elevado, pressão alta. Nós temos aqui a classificação da dor. Então, a dor torácica pode ser classificada em 4 categorias. E a gente vai ter que fazer o quê? Avaliar o paciente, né? Então, a dor anginosa, que tem características de angina, né? E a pessoa ela tem essa dor, e mesmo sem ela fazer algum outro exame de imagem, ela tem essa questão aí. Outra coisa, falar em enzimas de imagem e tudo mais. Exames de imagem. No caso da angina, não vai ter alteração no CPK-MB, que é o exame no CK, né? Que é o exame que a gente verifica aí a questão se tem alteração dessas enzimas e a pessoa pode estar ofertando. No caso da angina, não tem, porque o músculo cardíaco, ele, por mínimo que seja a oferta de oxigênio, ele está recebendo. E o coração tem o mecanismo de compensação, tá? Então, eu tenho aí a doranginosa A, B, C e D, né? Então, que a gente fala aqui, há características de angina no peito, típica e evidente, levando ao diagnóstico de doença arterial, de DAC, né? Mesmo sem o resultado de qualquer exame complementar. Então, é uma dor no peito, o médico caracteriza como angina. Então, eu posso ter uma angina típica quando eu fico nervosa, eu posso ter um aporte de oxigênio menor devido aos meus batimentos cardíacos que aumentam, devido que eu fico com um pouquinho de falta de ar e tudo isso eu puxo mais o oxigênio, falta um pouco de oxigênio e eu tenho uma angina, tá bom? Provavelmente anginosa, de dor, não possui todas as características de uma angina do peito típica, mas a doença coronariana é a principal suspeita. Então, a doença coronariana, então a pessoa pode ter uma aterosclerose, a pessoa pode ter uma hipertensão, tá? Qualquer doença relacionada ao coração, uma insuficiência cardíaca, então ela pode vir a ter uma angina,
do que a gente fala que é do tipo B. A não anginosa é uma dor atípica, mas é possível excluir totalmente o diagnóstico de doença arterial coronariana, sem a realização de exames complementares. Ela vem com uma dor, tem que fazer exame para saber de onde é essa dor, para saber se ela não está infartando. E a não anginosa, que é a tipo D, é um tipo de dor com características de origem não coronariana, onde outros diagnósticos se sobrepõem. Então, a pessoa está com dor de estômago, por exemplo, e ela tem uma dorzinha no peito, mas é bem leve. Aí, gases. O que está sobrepondo é a questão da outra dor e não da dor no peito, tá? Então, o principal sintoma é a dor no peito, tá? Um desconforto, uma pressão, um peso, um aperto. A gente fica apertando, às vezes, apertando e massageando para ver se tira aquele nó, né? Aí tem algumas dores também no queixo, no ombro. Ah, quando tá com estresse emocional, ela piora muito, tá? E essa dor, ela não fica, ela não é constante, não é uma dor que você vai sentir a todo tempo. É uma dor que você vai sentir 5 minutinhos. Então, como que é realizado o diagnóstico, né? Então, nas anginas em que não haja dores no peito e que não tenham ocorrido problemas cardíacos anteriores, o eletrocardiograma é tipicamente normal, né? Então, ele não tem nenhuma alteração cardíaca, porque o eletrocardiograma não está dando problema. Então, mas não dá para descartar. Então, essa pessoa ela pode ter uma angina tipo D, por exemplo, né? Ou tipo A, que é mais voltada aí para a questão do emocional. Quando a dor persiste, a gente não tem que fazer, né? Então, o exame de sangue está dando normal, o eletro está dando normal, aí o médico precisa recorrer a uma angiografia para saber aí nesse exame se tem a presença de algum trombo, por isso que ele está sentindo aí a questão da dor, né? O tratamento ele tem o princípio, né? Ele serve para aliviar os sintomas, diminuir o ritmo da doença, né? Ou seja, a progressão e, e reduzir a ocorrência de complicações cardíacas futuras, por exemplo, levar esse paciente a um infarto, tá? E aí nós temos a medicação, por exemplo, a nitroglicerina, que é um vasodilatador e ela pode ser utilizado em questão para tratamento da angina, tá? Existem uma série de medicações que podem ser utilizadas para controle da angina, para controle das doenças arteriocoronarianas, tá? Quem vai tomar essa decisão é o médico, não somos nós, tá bem? E na verdade, o que mais nós temos que eliminar são os fatores de risco. Então, nós colocamos lá na frente que tem o fator de risco obesidade, sedentarismo, tabagismo, estresse. Então, nós temos que eliminar o fator de risco, né? Ah, mas é fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Então, depende do tempo de vida que eu quero ter, que eu quero viver, se eu quero fazer com que isso progrida para o infarto, né? Que ele pode ser até fulminante, né? Então, o que que eu posso fazer para melhorar a minha vida, tá? E cirúrgica, eu posso fazer a colocação de stent ou uma revasc, que a gente fala que é uma revascularização do miocárdio. Alguns cuidados de enfermagem, avaliar as características da dor, né? Avaliar a respiração, pressão sanguínea, frequência cardíaca, realizar o eletrocardiograma, principalmente se a dor torácica surgir de forma súbita ou aumentar. Monitorar a resposta do tratamento medicamentoso. Ah, mas como que eu vou saber a resposta? O paciente vai verbalizar para você. Ah, você está com dor, mostra a carinha lá da escala. Ah, eu tô com uma dor grau 9, aí foi medicado, tô com uma dor grau 6, né? Então, você está fazendo uma avaliação e monitorando a resposta dessa dor. Avisar ao médico se a dor não diminuir, intensificar junto ao cliente as atividades que provocam dor, né? Então, excesso de atividade, esforço físico a mais, né? Se ele estiver puxando a respiração, por exemplo, e não quiser falar que está com um pouquinho de falta de ar e está puxando com força a respiração, isso é prejudicial para ele, tá bom? Então, isso pode promover a dor, que é a falta de oxigênio, andar demais, né?
Ajudar o paciente a identificar os seus próprios fatores de risco, né? Então, fazer aquela coisa do coaching, mas o senhor infartou. O que que você acha? O que que o senhor acha que fez com que o senhor infartasse? Aí, o senhor fuma? Eu fumo. O senhor já pensa em parar, né? Às vezes não dá tempo de a gente fazer essa entrevista motivacional, mas se você conseguir é bom, né? Porque ele vai precisar tirar esses fatores de risco. Então, não adianta ele passar por tudo isso e continuar fumando, por exemplo, né? Isso não vai ajudá-lo, tá? Esclarecer a família e ele também sobre os medicamentos, né? Horário, a importância que não pode deixar de tomar, que um complementa o outro, explicar a relação da dieta, atividades físicas e a doença, tá bom? Tudo isso é enfermagem, papel da enfermagem, tá bem? Aqui só para a gente entender a questão da pericardite, né? Então o próprio nome fala ite é inflamação de quem? Pericárdio, né? Então ite, inflamação do pericárdio, tá? Então nós vemos aqui né, no coração uma camada mais fina, tá? Aqui, ó, percebam que aqui tá um branquinho bem mais fininho, que é onde é o nosso pericárdio, e aqui eu já tenho uma grande camada. Veja como esse coração está inchado. Então, perceba como esse paciente deve sentir dor a cada batimento cardíaco, tá? Ele sente dor porque o coração encosta no pericárdio e começa não é que o coração encosta, não é isso. É, o coração, o pericárdio é aquela bolsinha, né? Então, ele fica batendo nas terminações nervosas também. Então, fica bem dolorido. O paciente sente bastante dor, tá? Então, o que é o pericárdio? É uma membrana que reveste e protege o coração. Ela restringe o coração. Então, o coração, de ele ficar solto por aí, né? Então, o que eu falei, é como se fosse uma bolsinha, ó. Então, quando o coração bate, ele limita esse batimento cardíaco, esse pericárdio, tá? Aqui são as camadas, ó, miocárdio, endocárdio, né? E o pericárdio visceral, que fica próximo aos órgãos, tá bom? Então, quando ele está com pericardite, é uma inflamação do pericárdio, tá? Aqui a gente está falando um pouquinho do pericárdio, que é fibroso, tem a parte serosa, parietal, visceral, tá bom? A pericardite, ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana, ela pode ser micose ou pode ser parasitária, tá bom? Então, existem vários tipos de pericardite. É um lugar, normalmente, que a bactéria ela consegue se alojar e gosta de se alojar ali, tá bom? Outras doenças que podem ocorrer também é pericardite, são doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, artrite reumatoide, esclerodermia, metabólica azuremia, mixedema, gota, tá? É, Pós-infarto do miocárdio, né? A pessoa pode adquirir uma pericardite, por conta de um acidente, pós-radioterapia, pós-medicamento. Então, na verdade, é um músculo. Então, se nós pensarmos em tudo que pode ocorrer com o músculo, pode acontecer com uma inflamação com o nosso pericárdio, tá? Então, aqui tem a fisiopatologia, né? O saco pericárdico, ele apresenta uma pressão subatmosférica, sofre mínimas variações durante o ciclo cardíaco, tá? No começo, a adição de pequena quantidade de líquido no espaço pericárdico, tá? O que muda um pouco de pressão. Essa questão do espaço pericárdico é legal a gente saber que mais pra frente vai ter uma doença que, se eu tiver uma alteração, eu vou ter um outro tipo de doença, tá bom? Pericardite aguda, tá? Uma síndrome inflamatória aguda. Tudo que eu falo que é agudo é aquela coisa que você não sentia nada, de repente você sente um boom, é agudo, tá bom? E de etiologia variável, sem aumento significativo do líquido pericárdico, tá bom? Exame físico, né? Então a dor é o mais comum. A pessoa pode ter tosse, piora na respiração. Então, normalmente as pessoas que têm problemas cardíacos, né? Ela vai apresentar tosse seca. Mas não é assim, não é a todo momento.
ela anda um pouquinho, ela dá aquela tossida. Anda mais um pouquinho, dá uma tossida. Às vezes, a hora que senta, tosse. É uma tosse seca, você percebe que o pulmão está limpo, lembra muito uma tosse alérgica. Essa tosse, que a gente olha e não dá atenção, ela tem muito a ver com a questão do coração, tá bom? Tá faltando oxigênio e como falta oxigênio, piora a respiração. Piorando a respiração, a pessoa puxa com mais força o ar e aí, muitas vezes puxa pela boca, ocorre um ressecamento das minhas cordas vocais, fazendo com que eu tenha tosse, tá? Mas esse não é só o único motivo da tosse. Tem a tosse também pela própria inflamação do pericárdio, tá? Os exames complementares raio-x, eletro, eco e exames laboratoriais, tá? Aqui, na verdade, é um quadrinho para vocês verem tipo, de início súbito, né? Qual é a síndrome, o que é que você pode vir a sentir, né? Então, quanto à duração, quanto a qualidade da dor, a relação da posição, né? Então, tudo isso pode ajudar para um diagnóstico, né? Então, quando o paciente tem só pericardite, o início normalmente é súbito, né? Quando ele inspira, piora, né? De repente a postura dele piora também. Quando ele já tem uma síndrome coronariana, o início dessa pericardite, ela é gradual, né? Em relação à inspiração, não sofre influência na dor, fica do mesmo jeito, na postura também não influencia, na posição também não influencia, e o medicamento causa alívio. Já de início súbito, sóculo de pericardite, não tem influência quando eu entro com nitroglicerina, tá? Então, são dados avaliativos que o médico vai fazendo conforme o paciente apresenta, tá? Aqui tem um derrame pericárdico e tamponamento cardíaco, tá? Então, ao exame físico, normalmente, a pessoa que tem essa artéria muito assim, ó, tá vendo o calibre dela e o tanto que dá para perceber? Essa pessoa, ela tá com tamponamento porque o fluxo sanguíneo tá fazendo um retorno aí, ele não tá conseguindo passar. Então, o que que é o tamponamento cardíaco? Pense na Rádio Leste às 6 horas da manhã, né? Ela está simplesmente congestionada. Então, se eu tivesse uma saída me ajudaria para que eu pudesse sair daquele trânsito e fazer com que os carros andem normalmente, certo? Tamponamento cardíaco, vamos lá, mais um exemplo, vamos tentar explicar melhor. Vamos colocar que em cada válvula cardíaca cabem 100 ml. Então, eu tenho dois copinhos e a torneira. Então, meu copinho um tá vazio e o outro tá cheio de 100 ml de água, tá? Esses 100 ml eu jogo nos 100 ml do outro copinho. Esse copinho que acabou de encher, ele joga fora para o organismo. Ele volta vazio enquanto o outro já está cheio. Ele joga de novo no de 100, certo? Quando ocorre o tamponamento cardíaco, isso é normal acontecer. Eu estou com meu copinho vazio, o copinho de 100 está aqui e ele enche de 100. Quando o de 100 vai jogar fora, ele não joga 100, ele joga 90. Então, sobrou 10. Aí vem o outro de 100 e joga de novo. Aí 10 ficou fora daquele copinho, porque não coube. Isso vai dando um congestionamento sanguíneo. E como está sem movimentar, ele acaba formando coágulos, né? Então, isso aí é um que a gente chama de tamponamento cardíaco, tá bom? Os exames para poder verificar é um raio-x, um eletrocardiograma e o eco no caso do tamponamento, tá bom? No derrame, aqui é um raio-x que vocês estão vendo, a gente está percebendo que o pulmão do paciente, tá vendo? Nesse sentido aqui, tá? O pulmão do paciente, ele tem que estar um pouco mais claro mesmo, tá? Um pouco mais escuro, tá? Aqui percebam que ele já está mais claro, com a parte aqui mais aumentada. Então, esse coração ele já está trabalhando mais, porque está tendo um aumento já desse coração por algum motivo. Então, tem alguma alteração, sim, cardiológica nesse paciente,
tá bom? Assistência de enfermagem a repouso no leito, monitorização, acesso venoso calibroso, administrar soro fisiológico e não utilizar diuréticos, fornecer O2 e evitar VNI. Poxa vida, por que que eu não vou apresentar diurético para esse paciente? Esse paciente já está com fluxo sanguíneo deficiente. Se eu dou o diurético, eu aumento o débito cardíaco, aumento a quantidade de volume para ele. Porque a gente sabe que o rim, ele vai fazer ele vai filtrar e vai sair a urina. Mas da onde vem isso? É todo um trabalho. Então, se eu aumento o débito cardíaco desse paciente, eu promovo uma insuficiência cardíaca nesse paciente, tá? E aí ele acaba piorando o quadro dele, tá bem? Então, eu não posso ofertar diurético, porque o diurético vai fazer com que aumente o meu débito cardíaco. Tá, aqui então, como eu tenho um excesso de líquidos, ou seja, um excesso de líquido sanguíneo junto com outros componentes, eu preciso então fazer a punção, tá bom? Então, não, quem vai fazer? O médico. Nós vamos auxiliar o médico, é um procedimento estéril, ele vai ver o local da punção e vai realizar a punção. A maioria das vezes o médico ele entra com medicamento, monitorização e medicamento. Não teve uma evolução positiva, ele pode vir entrar com a punção, tá bom? Quando ele aspira esse líquido, porque tudo que ocorre aumento de líquido, até mesmo por conta do nosso sistema linfático, tudo que aumenta o líquido é porque tem presença de alguma coisa, né? Então, o que que está acontecendo? Por que que está dando essa deficiência no débito desse sangue? Por que que o coração não está bombeando corretamente? Então, na verdade, é uma ação secundária. Então, esse débito não está sendo feito de forma correta, o coração não está funcionando corretamente, porque está acontecendo alguma coisa dentro do coração que não está deixando ele funcionar, tá? E aí, quando a gente faz a punção, né? Essa punção, ela pode vir com secreção. E nessa secreção, ela pode vir o amarelo, citrino, purulento, e pode vir a questão de vermelho, tá? Então, quando eu faço a punção na musculatura do miocárdio, para poder fazer um tratamento e também um diagnóstico, vindo secreção, então se tiver amarelo citrino é viral, então pode ser uma tuberculose, purulento, né? É uma bactéria, mas você vê ainda qual é a bactéria, tá bom? Eu não sei se ficou muito claro. Se não ficou claro, vocês me perguntem, tá bom, pessoal? Na minha cabeça funcionou, mas não sei se é de vocês, tá? Aí tem a pericardite construtiva, um processo inflamatório crônico que envolve os dois folhetos do pericárdio, levando ao espessamento dos mesmos, tá bom? A fisiopatologia é muito parecida, então tem a fibrose. Então, como nós temos é como se fosse o pericárdio dentro e fora, a parte interna e a parte externa, tá? É como se fosse a gente pegar a palma da mão é a parte vai externa, que está em contato com as coisas, a interna seria a parte de cima da mão. É a mesma pele praticamente, tá bom? Só que é uma parte de dentro e uma do lado de fora, tá bom? E pode ocorrer atrofia e fibrose do miocárdio. Quando eu falo assim, atrofia, o que que é atrofiar? O músculo fica endurecido mesmo, ele não consegue mais encher para fazer a respiração, tá? E isso a fibrose é endurecimento desse músculo, tá? Então ele pode atrofiar, que é ficar como se fosse aquela pele de maracujá, e a fibrose, que é o ressecamento, tá bom? Aqui é a morfologia, dá para a gente ver aqui a questão do coração, algumas partes já necrosadas, tá? Dá para a gente perceber aqui. Na pericardite constritiva é uma condição clínica incapacitante decorrente da inflamação crônica do pericárdio com espessamento e fibrose, e isso pode resultar por conta de uma insuficiência cardíaca, tá bom? Por disfunção diastólica. Então, na maioria das vezes, no infarto, a pessoa tem uma disfunção sistólica, tá?
E na pericardite e outras patologias, a maioria da disfunção é na diástole, tá bom? Então, acaba tendo automaticamente uma restrição de enchimento diastólico, que eu falei para vocês do copinho. Aí tem uma redução do volume e baixo débito cardíaco, porque tem uma hora que o organismo, por mecanismo de ação, está acontecendo tudo isso, ele acaba mandando menos sangue, mas ele faz com que o coração trabalhe mais, tá bom? É, Aí nós temos aqui quais são os efeitos que isso pode ocasionar em relação ao rim. Então, uma alta pressão venosa devido à redução do débito cardíaco, tá? Uma inibição do peptídeo arterial nutriurético, quase que não sai, uma retenção renal de sódio e água, tá? Então acaba prejudicando os rins porque eu acabo retendo sódio. A pessoa pode vir a ter, por exemplo, edema em membros inferiores devido a então, aqui na minha diástole eu tenho enchimento ventricular rápido. Então, vamos seguir aqui a setinha, né? Aqui é funcionando não muito corretamente, tá? Então, eu tenho enchimento ventricular rápido. E aí, na minha diástole, o pericárdio ele não assume, ele não consegue dar conta, tá bom? Com isso, eu tenho uma congestão hepática, posso ter ascite, que é, né, um edema periférico e uma anasarca, tá? Anasarca é edema generalizado, tá? O edema periférico, quando a gente fala, começa com edema nas mãos, edema nos pés, depois vem para as pernas, braços, tá bom? E depois ela começa a ir anasarca, quando a pessoa está totalmente inchada, até às vezes extravasando líquido pelo organismo, tá bom? A pessoa pode sentir aí fadiga, fraqueza muscular e perda de peso. O quadro clínico, né, está aqui, ó, com baixo débito, fadiga, mal-estar, perda muscular, caquexia. Já quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, ela pode ter aí edema periférico, náuseas, desconforto abdominal e ascite, que é a presença de água na região do abdômen. A nasarca, que é o inchaço generalizado. O ganho de peso não necessariamente é porque está comendo, sim por causa do acúmulo de líquido, dispneia os esforços, porque como ele está retendo água, o coração não está conseguindo funcionar corretamente, a pessoa entra em insuficiência cardíaca, tá bom? E ortopneia é aquela questão de estar, se eu estou sentada, eu tenho mais dificuldade para respirar. Depende da minha posição. Então, no exame físico, nós temos algumas coisas que podemos reparar, né? Então, nós mostrei aquela veia, então, normalmente a pessoa que tem aquela veia muito calibrosa, muito dilatada, provavelmente ela tem algum problema em relação ao débito cardíaco, tá bom? Se você conhecer uma pessoa assim, pede para ela inspirar e repara se os batimentos cardíacos na hora que ela inspira aumenta, que isso é sinal de Kussmaul, né? Alguns falam Kussmaul, né? É esse sinal que ele aumenta o pulso e ela fica um pouco mais calibrosa ainda só com o fator dele inspirar, para você ver o quanto o coração dele está debilitado, porque ele inspira e aumenta o batimento cardíaco, tá? E com isso ela distende também. Então, o pulso arterial também fica alterado, a pressão do pulso fica normal, mas a arterial fica alterada, tá? Hepatomegalia congestiva, os problemas no fígado, e ascite, com isso acaba dando o abdômen fica extremamente globoso, tá bom? Essas alterações dos segmentos, a gente vai ter que ter uma aula sobre isso, se vocês quiserem, porque a leitura do eletrocardiograma realmente é um pouco mais complicada, mas a gente tem que saber que o complexo QRS ele tem que existir, o espaço ST tem que existir e o PQ tem que existir, tá bom? Aí nós temos também o eletro, né, computadorizado, tá bom? O eco, na verdade, né, e a tomografia e a ressonância computadorizada. Isso vai ajudar bastante para conseguir saber o que realmente esse paciente tem,
né? Se tem calcificação, se tiver distorcido, então distorcido, para ajudar aí a auxiliar no diagnóstico, tá bom? Então, ele pode ser feito de uma forma clínica e cirúrgica, tá bom? Então, no tratamento clínico, esse paciente vai ter uma série de restrições, como o sódico, né? O diurético, ele vai precisar, né? Ser utilizado quando ele está com retenção de líquido, mas aí ele piora a função cardíaca, então tem que ser usado com cautela e não é qualquer diurético, só sobre ordem médica. Porque se eu tenho um problema que está me causando uma retenção, um tamponamento cardíaco, eu uso um diurético, eu vou precisar usar um medicamento para o coração para poder aumentar a força de contração. Então, eu tenho que usar os dois associados. Eu não posso usar os dois, um ou outro, tá? E o cirúrgico, né, pessoal? O tratamento cirúrgico a gente vai verificar em clínica cirúrgica, tá bom?